Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Thiago. E eu sou o Felipe Duarte e hoje nós vamos comentar o que aconteceu na sessão da Câmara Municipal desta semana. É isso aí. Eu acho muito importante a gente já trazer uma das nobres falas do nosso vereador Flávio. Eu acho que isso é importante para você, morador da cidade de São Roque, porque isso impacta diretamente a sua vida. E quando impacta a sua vida, eu acho que isso é de extrema relevância e importância para você. Então eu vou trazer para você agora um trechinho do que o nosso nobre vereador falou aqui, que a gente vai fazer alguns comentários importantes para que você saiba tudo que está acontecendo na nossa cidade de São Roque. E eu vim aqui chamar a atenção para vocês que nós temos algumas leis no município, que é a Lei 1869/90, a Lei 2418/97 e a 5173/21, que ela fala sobre muro, calçada, limpezas. Então, os influenciadores, né, para não passar vergonha depois de quem tá pegando o pé, que tá apertando, né, só oriento vocês, observem a lei antes de fazer vídeo, né. Então, bastante videozinhos de calçada, e essa obrigação não é da prefeitura, e sim do contribuinte. O passeio faz parte do seu imóvel e você mantém ele limpo. A prefeitura, quando limpa, faz aí um plus, que não é obrigação dela, tá bom? Então, vai ser cobrado para que as pessoas façam. E os influenciadores aí, para não estar, mais uma vez, dizendo que a gente já somos, estamos pegando o pé, faça as coisas certas que a gente não vai reclamar. Olha isso aí, Felipe. Se você prestar atenção nesse nobre vereador que traz essa fala, eu ficaria com vergonha. Sim, veja, além do vereador Flávio ter falado isso, o Guto postou, acho que não foi nem um vídeo no seu feed, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, foi um stories dizendo a mesma coisa. Engraçado, eles estão aí há muito tempo, o Flávio está há 1 ano e pouco, e o Guto já está aí há quase 6 anos. E veja... Já foi vereador 2 vezes, sabe como funciona a máquina, né? Sim, sabe como funciona a máquina, já é prefeito há alguns anos e agora eles estão dizendo isso. Bom, nós sabemos que tem a lei, é verdade, essa lei já existe em várias cidades, só que é o seguinte, em alguns lugares, certamente, quem tem que fazer a limpeza é o poder público, não tem como o morador ir lá e fazer. E eles estão dizendo isso agora, o principal motivo é a falta de dinheiro, na qual nós temos denunciado há muito tempo, porque Exatamente. o governo está com uma crise financeira instalada. Eu acho que é importante essa sua fala, Felipe, e trazer para você, público da cidade de São Roque. Nós temos mais de 90 mil habitantes na cidade hoje de São Roque, e você precisa entender uma coisa. A prefeitura é como a administração da sua casa. Você, junto com sua esposa, tem sua família lá e ganha um valor X, você precisa administrar esse dinheiro em todas as etapas ali da sua família, porque você precisa pagar água, luz, telefone, internet, você precisa comer, você tem uma prestação de um celular, de alguma coisa. A prefeitura não é diferente. Se você sabe administrar o dinheiro público, o povo não passa necessidade. O povo tá passando por um aperto muito grande. Isso não sou eu que tô falando. Os nobres pares lá da nossa Câmara de Vereadores aqui da cidade de São Roque estão denunciando isso aí. Aqui o Arruda denunciou hoje na tribuna, na sua fala na tribuna. O Tanzi também denunciou. A Dani Castro denunciou. Ou seja, isso aí não é um problema que só nós estamos trazendo aqui. Isso é um problema deles lá também. Mas parece que tá um pouco confuso essa Câmara. O que você acha aí, Felipe? Então, infelizmente, nós temos 12 vereadores que querem aceitar tudo que o prefeito está propondo, né? Sempre sem diálogo nenhum, goela abaixo. Quando você observa as redes sociais, e desde que virou o ano, nós temos recebido ainda mais demandas do que já recebemos ano passado, a zeladoria é um grande problema. E a falta de dinheiro, e podemos comparar o orçamento de obras do ano passado e desse ano, diminuiu. Teve uma diferença significativa. Então o departamento de obras não está dando conta de atender. Os 4 cantos de São Roque tem problema com zeladoria hoje. Vamos ver mais um pouco da fala do nosso nobre vereador. Vamos ver o que esse nobre vereador, porque ele gosta de tribuna. Hã? Não, e ele fica preocupado em responder quem aponta que ele está fazendo de errado. Ele fica preocupado, eu vou cortar a câmera aqui para nós de novo, eu ia lançar o vídeo dele. O nobre vereador, ele fica preocupado com o que a oposição pequenininha fala, né? Mas eu vou deixar um recado pro senhor, nobre vereador da nossa cidade de São Roque. O senhor teve mais de 800 votos, né? E o senhor gosta de apontar sempre os erros dos outros. Eu vou me conter aqui. O senhor deveria ter um pouco mais de empatia com quem paga o seu salário. Sabe o seu salário que o senhor ganha aí, o senhor só tem uma obrigação, que nem hoje foi denunciado isso aí, nem nas sessões das comissões que os seus deveriam ir, vocês não vão. Eu teria vergonha de a população vir me cobrar o básico. Eu teria vergonha. Eu não vou ficar aqui apontando só os seus defeitos não, porque eu não sei quais as qualidades que o senhor tem, não sou seu amigo. Mas eu vim aqui para falar sobre as coisas que São Roque precisa de verdade. Precisa de verdade que vocês tirem a bunda da cadeira, saia do ar-condicionado de vocês aí, gaste um pouco da gasolina e vá ouvir o povo. E vá principalmente cobrar o executivo para que atenda o povo. Essa é a coisa mais importante que vocês precisam fazer, que você, vereador, precisa fazer. Não precisa ir lá na feira comer um pastelzinho, tomar um caldo de cana, não. Precisa ouvir a população e cobrar o executivo daquilo que é direito e dever seu fazer, que não faz. Fica usando a tribuna os seus 10 minutos, em vez de discutir um projeto de lei que vai mudar a situação da população, alguma coisa, fica enchendo de lorota aí o ouvido dos seus nobres pares que... Vou ouvir mais um pouquinho do que o senhor tem a dizer aqui, ou o senhor que não tem a dizer, né? Porque o senhor não tem nada a dizer, não fala nada.
Nada de bom que agregue a sociedade. É a sociedade que paga o seu salário. E o senhor continua sem falar nada para a sociedade. Sem entregar resultado. Nenhum resultado. Ganha um alto salário, como já disse nossos amigos aqui, não faz nada. Não tem dever. Então, vamos embora. E também para tentar ajudar a situação, né, a prefeitura colocou aí o Fiscaliza São Roque. É um trabalho onde o número vai ser um pouco mais divulgado, está sendo divulgado aí na rede social, no site da prefeitura, onde você tem um telefone que você vai fazer as reclamações e a fiscalização estará rapidamente atendendo mato alto, som, queimada e vários trabalhos para que a gente consiga melhorar esse trabalho. Então dizemos que existe falhas, estamos trabalhando para isso, porém, né, voltamos à situação da politicagem. Uma coisa muito importante que São Roque lançou através de um parece que um coronel, esse programa. Não o coronel assessor lá, o Sardilha lá, aquele lá não, é outra pessoa. É outra pessoa. Me perdoa o nome do senhor aqui agora, mas depois eu vou dar crédito no vídeo aqui pro senhor, tá? Um programa muito bom pra sociedade. Mas eu vejo um buraco nisso aí, você sabe o que é? Quando o vereador não trabalha, tem que vir alguém de fora pra trazer um programa bacana pra cidade, porque isso deveria ser função do vereador fazer. Felipe, além de falar isso, já que nós estamos aí sempre conversando com a população e todo dia recebo muitas demandas aqui quando posto os vídeos na rede social, e a rede social é um instrumento importante da democracia que o povo tem que utilizar e nós estamos utilizando porque nós recebemos as demandas. Veja, eu acho que se o prefeito e o líder de governo, Diego Costa, e alguns diretores do governo observarem nossas redes sociais, e eles observam e vivem com raiva. Observa. Então, inclusive, ele deu até apelido agora pra nossa TV. Obrigado, nobre vereador. O Lima tem dia, o nosso amigo Lima Manuel, sigam o Lima aí nas redes sociais, tem dia que o Lima posta 7, 8 vídeos. Ele andou mais naquele dia pela cidade do que um vereador da base. Então, as demandas têm. Eles não estão dando conta. A falta de planejamento tá aí, os departamentos estão sucateados. Aliás, departamento de obras está sem dinheiro e está trabalhando com pouca estrutura. Eu fiz um vídeo no início de janeiro denunciando a questão de vários veículos que estão parados na oficina e na garagem da prefeitura. Muitos veículos. Isso continua para a população. E os números estão aumentando. Aliás, nem filtro tá tendo aí. Não, nem óleo. O básico. População da cidade de São Roque. Preste atenção no que eu vou falar agora. Você que paga seus impostos, o IPTU tá aí, daqui a pouco a população inteira vai começar a reclamar, já começou a chegar nas casas e a gente tá recebendo dezenas, centenas, não chegou a milhares ainda, de denúncias de abuso que veio alto. Esse dinheiro do seu IPTU era para ser revertido em tantas benfeitorias para a cidade. Mas, pasmem, quando você precisar de um carro da prefeitura, seja no departamento de saúde, seja no departamento de obra, seja qualquer departamento e não for atendido, você sabe por quê? Não tem dinheiro para comprar o básico, e eu tô falando do óleo. O óleo para colocar no carro. Isso aí é falta de administração. Felipão, olha só, além dessa bagunça, vejam como esses vereadores e o prefeito ficam se preocupando em quem aponta o que está errado. E uma cidade só vai pra frente quando tem pessoas que se posicionam. Porque eles querem tratar uma situação, colocar a narrativa, como se tudo estivesse melhor. Como se esses quase 400 anos de história de São Paulo existissem. A cidade começou em 2021, dia 1 de janeiro. A cidade só existe da atual administração pra cá, né? Eu não fiz parte disso aí, né? Não vou nem fazer os outros comentários, né? E aí, ó, chegou um projeto que não foi votado na Câmara essa semana. Olha o nome do projeto. Projeto de lei número 29/2026, chegou dia 2 de março. Institui o Código de Ética dos Conselhos Municipais e estabelece normas gerais de conduta, responsabilidade e procedimento disciplinar aplicáveis aos conselhos municipais. Então, a cidade de São Roque, diferente de muitas outras cidades que a população não participa, que a sociedade civil não participa, o povo de São Roque participa. Você tem conselho de segurança, conselho de cultura, os conselhos relacionados à educação, relacionados ao meio ambiente, à agricultura, são o conselho de merenda, são conselhos atuantes. E essas pessoas não aceitam muitas vezes as imposições do prefeito gutuísta. Então, um conselho municipal, você que está aí do outro lado, tem a função de fiscalizar, propor leis, propor soluções, discutir com várias pessoas da sociedade são-roquense. Aí estão criando um projeto para criar prerrogativa, para começar a perseguir conselheiro que critica o governo, para começar a perseguir conselheiro que tem poderes para às vezes rejeitar contas, porque tem conselho municipal que não é apenas consultivo, é deliberativo. Ou seja, para aprovar algumas coisas, precisa de assinaturas da diretoria daquele conselho. E eles ficam preocupados com isso. E eles não querem dialogar, eles querem aprovar os projetos sem passar pelos conselhos, como sempre fizeram. Ou seja, goela abaixo, né? Goela abaixo. E nós não podemos aceitar isso daí. Tanta coisa para resolver, os caras estão preocupados com quem está nos conselhos. É uma vergonha isso, como eu digo, vergonha. Onde deveria haver o diálogo, a intriga. E eu falei, inclusive o senhor vereador Flávio gosta sempre de apontar, né, e falar da oposição. Não existe oposição. Existe cidadãos que estão procurando melhorias para a sua cidade de onde mora, de onde pagam os seus impostos, de onde gera emprego, de onde trabalham. É isso que acontece. Diferente de muito de vocês que não sabem o que é trabalhar.
que não sabe o que é gerar emprego, que não sabe o que é acordar cedo. Nenhum prefeito, aliás, até o Marquinhos Arruda hoje fez muita crítica ao prefeito e o Marquinhos Arruda apontou. Quando você olha a história do prefeito, assim como outros vereadores, eles ficam querendo, assim, construir uma política como se eles fossem donos da cidade. Tem cara que até ontem era um nada. Agora, porque tem um mandato eletivo, né? E eles tentam muitas vezes dar carteirada. Não, porque eu tive tantos votos, porque... Meu amigo, dentro do sistema democrático, você tem vários instrumentos para ser eleito. Beleza, você ter voto e você não fazer por onde, não adianta nada. Você pode me falar que teve 1.400 votos, 800... a quantidade que você quiser. Aliás, você se gaba muito porque você teve os seus votos. E não faz juiz aos seus votos. Sai às ruas, vereador. Coloque todos os seus projetos de leis para a população. Felipe, veja só, nós temos 12 vereadores que têm medo do senhor Guto Issa. Eu já disse isso várias vezes. Os vereadores que são candidatos têm pautas, têm projetos. Aí o cara vai lá, vira vereador, tem um mandato, representa parcela da sociedade, só que ele fica com medo, porque o prefeito vai parar de mandar arrumar uma rua, vai parar de arrumar um bico de luz, vai parar de atender. E a situação é tão trágica que nós vamos falar disso aí pelos próximos dias. Tem vereador que vai lá, faz diálogo, vai para Brasília, consegue articular emendas, traz dinheiro pra cidade, Nossa. O prefeito pega a emenda e fala, isso daqui, ó, não vai fazer esse projeto no esporte, vai fazer outro projeto. Ou seja, é uma ditadura. E o vereador aceita. Se eu fosse vereador, na primeira oportunidade que o prefeito, qualquer prefeito que fosse, pode ser Fanil, Daniel da Padaria, Cláudio Góes, Guto Issa, prefeito, você tem que honrar. Um vereador representa, como eu disse, uma parcela da sociedade. E aí você não respeita nem o projeto do seu próprio vereador. Se o Guto não respeita o vereador da base, imagine o povo. Não vai respeitar mesmo, como não respeita. Os vereadores que não fazem parte da base, eles já não são ouvidos. Ou seja, são eleitos pelo povo e não são ouvidos por quem deveria ser ouvido lá, porque representam uma parcela da sociedade. E, inclusive, existe uma outra coisa, além desse dinheiro que vem para São Roque e ninguém sabe para onde vai. É o fantasma. Nós precisamos falar do Banco Master, mas hoje não vai ser o dia. Precisamos falar também, Felipe, só para trazer isso à tona para você, tem vereador que conversa com toda a parcela da sociedade, mesmo naqueles que não votaram, mesmo naqueles que discordam, e fala, e afirma. Eu não posso nem chegar lá e falar nada, porque se eu falar, quando inaugurou lá o mouse, não vai me chamar, vai colocar outro no meu lugar. Se eu pedir uma demanda lá pro meu bairro pra roçar, pra limpar, pra fazer qualquer outra coisa que seja, não, ele já não me atende, ele ignora minhas mensagens. Quando chega lá no departamento, ele fala pra não atender. Ou seja, é o medo total. A situação é tão trágica que nós sabemos que nós temos pessoas ligadas ao governo e até os vereadores ficam vendo na rede social quem comenta nas postagens das pessoas da oposição. Não, olha a baixaria que é. Felipe, eu queria fazer um comentário sobre esse negócio de oposição, que tem já uns dias que eu queria falar isso, que... Fica à vontade, meu amigo. Quero argumentar aqui rapidamente. A voz do povo. A voz do povo. É o seguinte, muitos falam assim, pô, Felipe Duarte fica aí gravando vídeos contra o governo e tal. Meu amigo, eu fui oposição ao Cláudio Góes, os 4 anos. Eu nunca trabalhei no governo Cláudio Góes. Poderia ter trabalhado. Vocês não acham que eu já poderia ter ido para o governo Guto Issa? Porque eu indo para o governo, não estaria criticando o governo, porque seria comissionado e estaria lá. Talvez isso teria sido até importante para minha campanha em 2024, porque eu teria o uso da máquina da prefeitura e eu não quis em nenhum momento. Eu tenho um currículo e mais capacidade que um monte de gente que está atuando em vários departamentos lá, eu sei disso. Tem cara lá que se sentar na mesa não consegue conversar comigo sobre determinados assuntos. Não, hoje quem fez uma denúncia sobre isso aí, a Dani Katz fez uma denúncia sobre, parece que é a diretora de saúde. Não sabe o que tá fazendo, tá perdido. Ou seja, coloca pessoas lá sem a capacidade, não tô falando do CPF da pessoa, tô falando do servidor público que tem lá, que é uma das partes mais sensíveis, que é a saúde da nossa cidade. E a diretora não sabe falar, responder perguntas básicas de uma vereadora. Que chegam lá na ouvidoria, que o povo coloca as demandas lá e ela não leva à frente essas demandas da ouvidoria. Então eu queria dizer isso daí. Eu tô desde 2018 fiscalizando os governos, não tenho compromisso com ninguém, ou aquilo que é errado temos que apontar, o que é certo tem que elogiar. Exatamente. E nós temos um monte de vereador mimado que fica chorando, parece uma criança de 10 anos. Muito. Vamos mais uma fala aqui do nosso vereador. Vamos ver o que ele tem a dizer aqui pra nós. Vamos lá. A gente fala na politicagem, né? E é verdade mesmo. Nós temos agora aqui o São Roque TV Globo, né? Que começou a nos atacar. Eu acho interessante, pessoal. Essa semana, esse cidadão fez 2 vídeos. E ele fala que nós somos funcionário do povo e somos funcionário do povo. Nós estamos aqui eleitos pelo povo. E aí ele vem falar da tribuna que nós usamos, colocou a minha imagem do vereador Júlio e do vereador Diego, dizendo que nós utilizamos de maneira irregular. Vem estuda um pouquinho de regimento interno. Eu preciso falar essa fala sua aqui, meu nobre vereador. Vou chamar o senhor de meu vereador. Meu vereador, meu funcionário. Meu funcionário, preste muita atenção que eu estou me dirigindo a palavra para o senhor agora. O senhor é um funcionário público. O senhor recebe dinheiro público. O senhor não sabe falar na tribuna. O senhor, nobre vereador da cidade de São Roque, vereador Flávio, não sabe o que está fazendo aí.
Volta lá para sua aposentadoria. É melhor. O senhor não está representando metade dos 800 votos que o senhor teve. São Roque TV Globo, com muito orgulho, representa uma parte da sociedade e trago as verdades que o senhor não é capaz de falar e muito menos cobrar o Poder Executivo. Quer ver? Nobre vereador, me mostre todos os projetos que o senhor tem para a sociedade de São Roque, quantos foi aprovados. Me mostre quantos projetos o senhor subiu nessa tribuna aí e discutiu. Me mostre e mostre para a sociedade. O senhor não sabe o que o senhor está fazendo aí. Com muito respeito. Com muito respeito, os senhores sobem nessa tribuna e isso que a gente vê, o que só que tá ali acontecendo ali em 2, 3 horas, uma vez por semana. Eu nem quero imaginar o que acontece fora das câmeras aí. Deve ser uma baixaria. Isso não é eu que tô falando, não. É os senhores mesmo. Porque o Diego Costa subiu aí e falou que tinha vereador jogando um contra o outro, que não era pra colocar ele. O senhor sobe aí só pra denegrir a imagem de outras pessoas que estão mostrando o que é real, o que acontece na cidade de São Roque. E eu não quero falar dos demais. O senhor deveria ter vergonha. Eu teria vergonha. Se eu fosse um cidadão, subisse na tribuna, em vez de discutir leis que pudessem melhorar a vida do cidadão da cidade de São Roque, ficar falando e denegrindo a imagem do outro. Tem um cidadão aí, o senhor, quer ler o prontuário de um outro cidadão. O que isso vai trazer de bom para a sociedade? Ó, aqui o jogo é rápido, Felipão. Eu já pesquisei, já tinha feito isso recentemente, que o Flávio disse que tem muita produção dentro da Câmara. Ele, em um ano e agora é o terceiro mês, 1 ano e 3 meses, fez só 3 requerimentos. Requerimento é um instrumento para conseguir 3 informação. 3. Importante pro vereador. Mais de 400 dias, 360 ele assinou dias. muitas moções, né? É quando moções de pesar, quando acaba falecendo. São moções coletivas, tudo bem. Aí você coloca o seu nome lá, sim, beleza. Aí tem 2 indicações. Uma é sobre ele fez uma indicação sobre o uso de material cortante em pipas, né? Pra ter uma certa fiscalização em cima disso, na molecada. Projetos de lei, um projeto que ele fez foi a nomeação de uma rua do bairro dele. E outra que até na época o pessoal brincou bastante, alguns professores, eu sou professor de história, e criou o Dia da Bandeira, sendo que já existe isso daí no calendário federal. Olha, né? O que o senhor, olha pro senhor, olha, estamos lendo o currículo do senhor, um servidor público, em mais de 1 ano de mandato. Olha o que o senhor fez. Agora eu quero que o senhor pare e comece a pensar e raciocinar se isso faz juízo aos mais de 10 mil reais que o senhor ganha, ao mais de 800 votos que o senhor teve. O senhor nomeou o nome de uma rua, fez o Dia da Bandeira. Olha o que o vereador tá fazendo pra você, cidadão da cidade de São Roque. E nesse 1 ano ele assinou tudo que o prefeito mandou. Tudo. Inclusive não discutiu nada com a sociedade. Isso que é o importante, tá? Se nega a assinar a CPI, né, do Banco Master. Ô, meu nobre vereador da cidade de São Roque, militar, um cara honrado, que serviu a população por tantos anos. O senhor não vê indícios de alguma irregularidade que possa ter em mais de 93 milhões perdidos do servidor público? Companheiros do senhor, companheiros de rua, que combatem um bom combate, que estão lá protegendo a sociedade. O senhor não vê nenhuma irregularidade? O senhor, como um ex-militar, me fala aí, não fala pra mim não, me desculpa. Fala pra sociedade de São Roque. E sabe o que é interessante? Quando ele falou da São Roque TV Globo, foi assim que ele falou? Exatamente, muito obrigado, viu, tanto essa questão que eu falei, que eles querem destruir os conselhos municipais para que os conselheiros não possam cobrar o governo, quanto a questão da imprensa. Eles não querem uma imprensa independente. Nunca foi assim. Já estive um pouquinho de tempo no governo. Sei como é que é. Tenho muita informação de dentro e de fora. Isso é uma besteira. Quem impede a sociedade. Vocês já ganham o dinheirinho de vocês. Quem impede a sociedade com informação. E quando há... Eu sempre aprendi isso na minha vida. Eu tenho menos idade do que o senhor. Menos escolaridade que o senhor. Mas eu aprendi que o debate, quando ele vem pro crescimento, não importa do que seja, a gente tá falando do crescimento da cidade, ele tem que ser aplaudido. Não tô aqui discutindo, quero denegrir a imagem do senhor, como o senhor quer fazer com o seu companheiro. Seu companheiro! O senhor quer denegrir a imagem dele. O senhor quer ler alguma coisa lá que eu não sei nem porquê, que isso vai trazer de melhoria para a sociedade. Estou para debater as coisas que precisam ser debatidas para que o morador da cidade onde o senhor mora viva bem. Mas vamos mais um pouquinho da fala aqui do senhor. Vamos ver o que o senhor tem a dizer mais um pouquinho para a sociedade de São Roque na sua fala. Quem tem mandato, usa a tribuna. Quem não tem, usa a rede social. Por isso, mandato, você não aqui. Isso aqui é um direito. Pois não, Diego? Esse cidadão do qual o senhor cita não é aquele que filmou o ex-prefeito Gaúcho Góes falando que ele nunca tinha ido para São João Novo e depois se juntou falando que ele era o melhor prefeito da história de São Roque, é esse mesmo ou não? O cara quer falar o que ele quer impedir que o vereador use o seu direito constitucional e nós estamos aqui para falar. E aí ele vem distorcendo algumas situações, quando ele fala aqui que eu disse que eu fui eleito pelo prefeito. E ele distorce quando eu falo pro menino prodígio que a comparação entre ele e o prefeito, eu preferia a do prefeito, porque ele foi... Acho que essa fala aqui merece um pouco de resposta do menino prodígio da melhor cidade que tem aqui na região,
de um dos melhores e mais capazes cidadão que tem na nossa cidade de São Roque. Eu costumo dizer que só dá pra debater com quem tem ideias. Quem não tem ideia? E eu considero que na base quase não existe ideia. Só é possível ter um debate sério com sujeitos que possuem ideias. Um vereador como o Flávio não tem ideias. Quem cria as ideias dele é o prefeito. Vamos fazer um desafio aqui, nós dois? Tô olhando pro senhor nobre vereador Flávio. A São Roque TV Globo deu um prestígio pro senhor hoje. Olha que congratulação. Estou fazendo um convite pro senhor. Vir assentar aqui no meio. No meio desses dois cidadãos aqui que querem debater políticas públicas. Só políticas públicas. Estou fazendo um convite pro senhor. O senhor vinha a São Roque TV, o nosso estúdio, e a gente vai debater, deixar todas as coisas que, porventura, pessoais que há de lado. Eu não tenho nada contra o senhor. Estou aqui para debater políticas públicas para a cidade de São Roque. E venho fazendo isso desde então. Só políticas públicas. Quero fazer um convite pro senhor. Vim aqui e a gente fazer algumas perguntas pro senhor. Vamos falar de lei, vamos falar de projetos que o senhor tem para a cidade de São Roque, que o senhor não assinou, que precisa assinar. Vamos cobrar algumas coisas. Vamos descobrir, esmigalhar o que o senhor precisa fazer e melhorar para a cidade de São Roque. Fica o convite pro senhor. Felipão, desde 2021, eu já fiz esse desafio. Eu estou à disposição para debater em qualquer dia, horário, espaço e local, em qualquer órgão de imprensa ou via rede social aí com alguém mediano, com qualquer um dos vereadores da base, sobre todos os assuntos. Aliás, podemos definir o assunto, a pauta. Sim, um de vocês defende o governo e eu vou criticar o governo. Vamos argumentar. Isso é um debate de pessoas maduras, pessoas críticas, que são da política e que vão apontar os erros e soluções. Agora, eu acho que pode juntar os 12 e nenhum vai ter coragem de fazer isso. Que, como eu disse, tem vereador... Como é que é o irmão do Leão lá e o Gatinho? Quando tem sessão na Câmara, eu acho que eles ficam no grupo deles. Tem o grupo da base. Fica tudo no celular. Eles não escutam o que o próprio amigo lá tá falando. O pessoal que trabalha no gabinete do prefeito fica mandando mensagem, fala isso, fala aquilo, fala isso. Fica orientando eles. Imagina. Então o cara não tem nem autonomia no mandato dele. Como eu disse, os vereadores não têm ideias próprias. As ideias deles são criadas pelo próprio prefeito. O prefeito determina. E outra coisa, quando a gente conversa em off com os vereadores, eles reclamam do prefeito. Só que eles reclamam do prefeito em off. Publicamente, eles não têm coragem de romper. Exatamente. Né? O Tanzi foi lá e rompeu, ficou lá presidente da Câmara, ficou lá um tempão, tem as suas críticas, critiquei ele muito, mas pelo menos aí nesse segundo mandato resolveu romper, não quis ficar os 4 anos lá só defendendo o governo. Ainda bem que tem 3 lá que ainda apontam e fazem um trabalho de oposição, porque o sonho do Guto era não ter ninguém ali. Ele queria fazer os 15, 13, 14, eu lembro. Não, a gente tem capacidade de fazer os 15. Eles querem, sabe o que é interessante? O Guto, isso é pega o gancho aí, você que tá assistindo isso agora vai concordar comigo. O Guto foi eleito dizendo que era um menino que vendia morangos pelas ruas de São Roque e que ele derrubou os coronéis e que iria construir uma cidade para todos. Mas que cidade é essa para todos? Onde a cada dia nós vemos um governo que tem adotado uma política de coroné. O prefeito tem sido um coroné. Ele determina o que pode e não pode acontecer na cidade em várias esferas. E os vereadores, eles concordam com isso e eles, o grupo deles, aqueles que estão no governo, eles encarnam essa ideia de ser um governo de coronéis e eles querem mandar na cidade de qualquer jeito. Então antes se criticava os coronéis, que existiam mesmo, sempre existiam alguns coronéis aí na política de São Roque. Agora temos os novos coronéis, que antes não tinham poder político nenhum, agora possuem e querem então fazer até muitas vezes pior do que faziam antes. Então a hipocrisia é um grande problema na política e para a vida humana. Nós temos pessoas que criticavam essa política de perseguição, de querer mandar de cima para baixo, de fazer tudo do jeito deles, e eles estão fazendo isso desde o primeiro momento que assumiram o comando da cidade em 2021. É isso aí. Vamos ouvir mais o que o nobre vereador teve a dizer da nossa cidade de São Roque. Vamos ver o que o nobre vereador teve a dizer aqui. Peraí. Foi vereador 2 vezes. Ele foi eleito 2 vezes e colocou 2 vereadores. Então que nós tivemos o apoio dele e na campanha foi muito bem aceito. Então nós não falamos que ele elegeu. E sim, você passando vergonha mais uma vez. Não, deixa eu falar isso aqui. O vereador, isso aqui não foi eu que falei não, tá? O senhor, semana atrás, falou que o prefeito elegeu. Eu não vou nem colocar aqui pro senhor não passar mais uma vergonha. O senhor passa vergonha, né? Como eu já disse, não sei o que o senhor está fazendo aí. Não foi eu que disse, tá? O senhor disse. E o senhor estava referindo a qualquer outro menino, mais uma vergonha, tá bom? Foi o senhor que disse aí. Mas vamos falar aqui, porque o senhor não falou nada, mas falou alguma coisa que dá ibope aqui pra gente começar a falar do que você não falou, que deveria ter falado. Fala sem conhecimento, sem buscar o que você vai falar. Você passou vergonha no preço do Vanderlei. Quando o Vanderlei, você falou que o Vanderlei poderia colocar pelo Fundeb. O dinheiro não tem condições de manter o projeto durante o tempo. Se coloca e para, vocês vão querer bater porque fez. Olha o que o senhor falou. Olha o que o vereador falou. Felipe, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Olha só. Nobre vereador, é aprovado um projeto de lei importante para a cidade de São Roque. Inclusive, o líder de governo defende isso.
tá? Olha o que o senhor falou, que essa lei não pode ser colocada, porque se parar, porque vai parar, porque não tem dinheiro, cadê o dinheiro que o Vanderlei trouxe pra cidade de São Roque? 1,5 milhão de não sei o quê, 1 milhão, você vê outdoor em tudo quanto é lugar, cadê esse projeto? Não é o projeto só do vereador Vanderlei, é o projeto do povo. E o senhor que não faz nada aí, deveria estar indo lá, bater na porta do prefeito, falar: prefeito, precisa de dinheiro para colocar esse projeto, porque é o pai e a mãe que tá lá, que o senhor defendia, que quando tinha lá o Proed, é esses pais, essas mães, é esses alunos que vão precisar desse projeto, que o senhor não foi lá ajudar o seu colega a cobrar o prefeito. Olha a insanidade que o senhor tá falando. É claro que nós devemos cobrar a vocês, inclusive tem que dar o parabéns pro Vanderlei, porque ainda teve a nobreza de ir lá criar um projeto. Qual é o seu projeto? Criar uma bandeira. Cadê uma bandeira aqui pra eu sacudir aqui? Dia da Bandeira. Dia da Bandeira. O Dia da Bandeira, o seu nobre amigo vereador criou um projeto importantíssimo para sua cidade, que vai abranger principalmente os mais de 800 votos que já teve. E essa pauta tão importante da saúde mental que as crianças estão sofrendo. Tem coisas que nós recebemos que nós não podemos falar. Quem tá falando aqui é um professor. É um professor que lida na sala de aula. É um trabalhador que tá ali, vivendo na pele o dia a dia. O senhor sabe o que é isso? Passa um dia numa escola, eu me proponho a filmar o senhor, a ser o seu funcionário por um dia, porque o senhor é meu funcionário. Ir lá, o senhor na escola lá, e conversar com os professores, conversar com os diretores, entender de verdade e escrever, se o senhor sabe escrever alguma coisa, escrever um projeto de lei para essas crianças que o senhor defendeu por tantos anos aí no outro projeto que o senhor tinha. Felipão, eu já mostrei isso daqui em outras oportunidades, né? Tanto o Flávio quanto os vereadores da base, eles gostam de jogar números, né? De jogar pra torcida e dar aquele argumento de carteirada, né? A gente fala, é o famoso Lula da vila, né? Então, eles gostam de falar assim: eu tive tantos votos, sei lá o quê, beleza. Tudo bem, é o jogo. E aí eles sempre dizem isso: o prefeito Guto Issa é maravilhoso, ele é fantástico, como tem aqui a notícia, dizendo que eles sempre dizem o seguinte, que o prefeito teve muito voto. Sim. O Guto é maravilhoso, o fantástico, teve muito voto. Só que nós temos um dado interessante, é a manchete da CNN. CNN, não é um jornalzinho pequeno, não, ó. Que nem alguns outros jornais aí, que existem em algumas cidades, em algumas regiões do Brasil, que não tem muita importância, né? Aliás, a CNN publica boas matérias. Aí tem lá: a reeleição de prefeitos 2024 é a maior da história do Brasil. Então a maioria dos prefeitos foram reeleitos, mais de 80%. E por quê? Tem um porquê pra isso aí, tá? Porque se eu nem pesquisar, o senhor pesquisa. Aqui a gente pesquisa e traz dados reais e concretos. Por quê? A máquina no Brasil tem um peso muito grande, principalmente em cidades do interior, como São Roque, cidades pequenas, né? E é fato que o governo que tinha antes tinha problemas, que o Guto conseguiu resolver algumas coisas. Eu já assumi, já falei, é a verdade, aqui não tem como mentir a verdade. Só que ele extrapolou muita coisa, errou muitas coisas, e na loucura para ser reeleito, e conseguiu ser reeleito, a conta tá chegando agora. Chega. O Cabo já falou uma de vez, a conta vai chegar. Sim. Né? Essa questão da Previdência aí, a São Roque Prévio foi muito mal montada, os caras que foram colocados lá são no mínimo estranhos, sumiram, né? Então assim... Quem deve dar conta disso, Felipe? Não queria entrar nesse assunto, a gente vai pegar um dia só pra falar sobre a previdência dos servidores municipais da cidade de São Roque, que perderam 93 milhões. E o senhor Flávio e os demais deveriam bater lá na porta e cobrar explicações pra sociedade. Eu duvido se os senhores ficariam 3 meses sem salário. Ah, não. O senhor ficaria, senhor Flávio? Não, mas é a Câmara, é a farra do boi, né? Na Câmara só porque tem férias, tem 13º. É. Eles criaram tudo o que isso o senhor, o senhor Flávio, o que o senhor acha, o senhor como um militar ou ex-militar, não sei, de descontar 100% do seu salário, além daquilo que já é descontado por lei lá, de imposto, etc., para devolver o dinheiro para os servidores que trabalham de verdade para nossa cidade de São Roque? Ou então assina a CPI, aí resolve o problema. O senhor tem duas soluções. Faz um projeto de lei, vamos doar para esses servidores recuperar esse dinheiro que estão lá defendendo a sua família, a minha família, nas ruas, nos gabinetes, nos departamentos. Um projetinho de lei do ano, 12 meses ou 3 meses do salário dos senhores, para que esteja tudo certo. Porque quem vai pagar essa conta, como disse lá os Supremos Tribunais, é a sociedade, são os estados e os municípios. E os estados e municípios vão ter que fazer leis, alguma coisa, de mais algum imposto, para você, cidadão, pagar a conta. Imposto. Vai sobrar para nós de novo. Vai sobrar para nós. Foi uma irresponsabilidade que tem que ser investigada, apurada, e tem gente que tem que terminar presa por ter colocado esse dinheiro nesse banco. Aliás, falar em preso, presídio, cadeia, Marquinhos Arruda... Marquinhos Arruda estava animado. Marquinhos Arruda falou, ele no 1º de janeiro de 2029... Quantos por cento? Ele falou 30%? Até contextualizando, ele falou isso daí porque ele se coloca como um pré-candidato a prefeito na eleição em 2028. E caso ele ganhe, né? Ele pode fazer o que ele quiser lá em 2029, né? Ixi, você imagina esse homem lá. Vamos ver o que o senhor tem mais dizer aqui. Fez porque não colocou. Então é o que vocês pensam assim como a lei funciona, né? Então comece a pensar um pouquinho mais. Eu não tô falando aqui porque seja oposição ou não seja. Eu vou pegar, vou citar um exemplo do vereador Tanzi,
O Tanzi Falando do teve com a Tanzi gente, agora, na base hoje não está. Nossa, E eu vejo o Tanzi batendo seus vídeos. Quem até falou Tanzi é a oposição. Mais uma aprendeu a lição. Aí ele disse É hora de que acalmar, respirar e fazer a política com os seus projetos. Olha, amigo, Com o que você tem para oferecer. A minha campanha não foi mal de ninguém. E é apresentado pelo seu Não, bora, presidente. Mas assim, ó, se ele tá sendo ofensivo, sei lá o que, tá mentindo, processa! O prefeito me processou e perdeu. Poucas vezes eu falei disso depois que fui processado. O prefeito Guto Issa me processou e perdeu em 2 instâncias. Então, se algum vereador tá incomodado com as minhas críticas, pode processar de novo. Meu advogado é bom, trabalha muito e a verdade está ao nosso lado. Não adianta. Aliás, o prefeito até desistiu um pouco dessa ideia de ficar processando todo mundo, porque ele perdeu um processo com um monte de gente da oposição. Sério? Né? Então, a base também tem que se colocar no seu lugar e começar a trabalhar, ao invés de ficar aí chorando, né? E sabe o que é interessante? Toda vez que a gente posta alguma coisa e eles vão lá e eles falam, eles não conseguem rebater os argumentos. Argumentos. A gente quer argumentos dos senhores. Os senhores não têm a argumento. gente pega um problema na educação. Por exemplo, o problema da educação que eu tô falando aí. Nenhum desses vereadores conhece educação. Nenhum deles. Aí tudo Nem que o líder de governo? Piorou. Aí eu tô falando sobre educação já há muitos meses. E de janeiro pra cá, as demandas aumentaram. Eu fiz vários vídeos mostrando o que tá acontecendo, a falta de professores. Vamos denunciar de novo Aí o o que Guto tá Issa acontecendo? postei um vídeo ontem, o Guto falou que a falta de professores é porque então eles tiram muitas licenças, né? Então, Por que tá acontecendo essa quer dar entender que o licença? professor não trabalha, a ideia do... Os vereadores dele trabalham, né? acho que sim, né? Pelo jeito, agora os professores não Por que os trabalham. professores não estão querendo dar aula em São Roque, Felipe? Porque quando você puxa a tabela aí de processos seletivos, só comparar Marim, Caraçariguama, o valor hora-aula, que já tá lá no edital da prova, você vai prestar a prova, vai passando na prova, vai ter atribuição de aula, você vai pegar aulas, né? As aulas daqui, comparado a outros lugares, não compensam, porque a estrutura aqui tá muito antiga, os prédios, as estruturas em sala, algumas escolas, como em São João Novo, temos lá algumas salas superlotadas, então temos a precarização da carreira do professor. Nós tiramos, o atual governo tirou a assiduidade, que era um valor a mais que os professores tinham, né? Não tem mais. Então, o professor é um trabalhador, ele vai escolher onde pode ganhar mais. Sim. Então, o cara passa aqui, ele pega a aula aqui, é melhor ele ir para a Sarigama. Então, ele abandona aqui, porque vai ganhar mais lá. E a única solução é tentar valorizar mais, não só o professor, mas toda a comunidade escolar. Vejam só as merendeiras que estão aí reivindicando desde o ano da campanha, aumento de salário. Que isso era uma promessa, acho, de campanha, não De tinha? campanha, para campanha ali, foi feita reuniões e até agora Uma nada. coisa tão básica, de valorizar quem trabalha de verdade. A educação, quem sou eu para discutir perto de você, professor, há tantos anos, que tá ali na batalha. Mas assim, você sabe por que esse país não vai para frente? Porque vocês, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, deputados e principalmente vereadores, E tem um... não fazem fiscalização, não apoiam incentivo à escola básica do seu município. O que acontece em São Roque hoje é o que muitos prefeitos fazem, é a política Rodrigo Manga, que é a política do engajamento, né? E nós temos prefeitos que têm feito o quê? Loucuras para ganhar like e aparecer na rede social. E aí, por exemplo, educação. O que os prefeitos fazem? Entregam o kit escolar, entregam o uniforme e às vezes constroem alguns prédios novos. São políticas importantes e legais, mas são políticas estruturais e externas ao processo de ensino-aprendizagem. Porque, olha, São Roque, o cara tem uniforme. Em São Roque, o cara tem kit escolar. Sim, beleza. Em São Roque, algumas escolas até que não são tão antigas e tem uma estrutura razoavelmente boa. Outras precisam de reformas. Agora, quem que vai ser o instrumento para que o aluno aprenda a ler bem, escrever bem, pelo menos saiba matemática básica, sabe um pouco de história, geografia, de ciência, de informática? É o professor que será esse instrumento. O professor vai, então, pegar os conhecimentos dele e vai apresentar ao aluno. Só que hoje você não tem nem professores em muitas escolas. Não tem professor na sala de aula. Então, você, pai, você, mãe, preste atenção na fala de um professor falando isso aí pra você. A política do kit escolar e do uniforme escolar, ela é boa do ponto de vista material. A população mais carente economiza dinheiro. Do ponto de vista do ensino-aprendizagem, ela não resolve. Ou seja, nós temos 2 problemas aí. Resolvemos o problema social. É importante para as famílias, elas vão economizar e poderão usufruir da liberdade que elas têm de usar esse dinheiro que vai sobrar, porque não vão comprar o uniforme nem o kit escolar, com outras coisas para pagar as contas de casa. Beleza, a família vai decidir o que vai fazer, o pai e a mãe. Só que a outra ponta aí do problema é a questão do ensino e aprendizagem. Esse processo de ensino e aprendizagem está com problemas. Eu mostrei outro dia, Felipe, eu peguei a tabela do IDEB. O IDEB é um índice importantíssimo para medir, né, a educação da cidade, através de avaliações externas que os alunos têm que fazer. E nós estamos caindo, nós estamos com números piores do que cidades vizinhas que tem às vezes um orçamento, arrecadação bem menor do que São Roque. Então o problema não é dinheiro, o problema é o jeito errado de administrar o dinheiro. Porque como eu sempre digo, já que o prefeito está indo nas escolas visitar... Não, ele só vai nas escolas que estão tudo top. Para entregar uniforme, kit escolar, o prefeito deveria entrar nas aulas de matemática e aprender um pouco de matemática. Porque ele não sabe trabalhar com números. Porque tem dinheiro em São Roque. A arrecadação aumentou desde quando ele virou prefeito. Né? Tem o Fundeb também, que dá para fazer muita coisa. E o Fundeb deveria ser mais utilizado para investir muitas
muitas vezes nos profissionais de educação. Ele não tem feito tanto isso. Então fica difícil. Aqui temos apresentado vários pontos de vista envolvendo educação. Fica aí os vereadores da base tentar rebater. Acho que não vão conseguir, porque é a realidade. Isso, solicitando, você não atendendo. Não gosto de falar, mas tem pessoas aí que foram cadastrar com a gente aí, e outros que foi até contra a posição, pede ajuda. Eu ajudei, fiz ofício, eu falo, nem precisa falar meu nome, pode utilizar aí para que fortaleça seu trabalho. Estou usando aqui o meu deputado para conseguir algo da saúde para esse amigo, que nem foi candidato com a gente, então não temos problemas com o pessoal de oposição na oposição. Nós trabalhamos por São Roque, né? E não para poder ficar fazendo politicagem. Então, as críticas sem quem falar, se observar que o cidadão pode cobrar e tem direito. Essa semana teve uma pessoa que me citou na rede social, porque lá é uma obra grande, vai bastante verba, não temos momentos, estamos solicitando para a Defesa Civil do Estado e ele tem uma demora para vir. E o senhor se irritou com a situação, que é um direito do senhor carpir na calçada, ser nos matos. Então eu já expliquei ali em cima, né? E o senhor não tem obrigação de saber, como cidadão, somente cobrar. Eu tenho mandato, eu uso tribuna. Quem não tem, rede social. Né? Mas Isso aqui é uma fala importante de falar. Eu tenho mandato, eu uso a tribuna. Que depressão. Que depressão. Nenhum tipo de política pública nessa tribuna aí que melhorou a vida do cidadão. Pra ficar defendendo o defensável, é melhor nem usar, né? É melhor fazer que nem o Thiago Nunes, ficar calado lá. Ou com alguns outros, fica quieto. O senhor não tem o que falar. O senhor não sabe o que o senhor tá fazendo aí. Eu tô te falando, o senhor tá achando que é brincadeira. Professora Ana Cittadini, que teve aí um bom embate com o Flávio, e no meu modo de ver isso, ela saiu muito melhor do que ele. Não, tem conteúdo, tem argumento pra debater com a sociedade. Ela falou, diferente. O Flávio, ele tá sendo usado pelo prefeito e pelos vereadores da base, tá mordendo a chumbada, tá sendo soldado, tá defendendo o indefensável, e ele se queima à toa enquanto outros caras aí ficam de boa. Então ele tá sendo usado, tá sendo idiota. É o que tá acontecendo com ele não percebe. Eu acho a professora assim, avisou ele já. Primeiramente, eu acho uma vergonha. Eu teria vergonha de ganhar dinheiro do povo e não debater políticas públicas para o povo. O senhor entendeu, senhor vereador? Eu, Felipe Thiago, teria vergonha de ter mais de 800 votos, subir na tribuna e não debater políticas públicas para o povo. É isso que o senhor não faz aí. Debater políticas públicas. Vamos ver que se o senhor tem mais alguma coisa a falar que não falou nada. A resposta que esse é o direito do vereador. E aí, para finalizar, como falou do meu nome, o senhor cita alguns exemplos sempre na sua rede social, que tem um vereador que na campanha ia na feira e o senhor não vê mais voz. E eu acredito que seja para mim, porque nós conversamos um dia na feira, encanamento a parte de água que não está chegando, tá? Então talvez não tenha se encontrado, mas o senhor, vou utilizar a tribuna, é um direito nosso. Aqui só faz o que vocês querem, vou estar utilizando, gostem ou não gostem. É um direito nacional. Todos os 4 anos estarei exercendo a minha função e fazendo o que eu preciso. Quem tem que avaliar são meus leitores. Se avaliar que foi bom, estarei aqui na próxima. Se não for, votem em outro e eu estarei fazendo a minha obrigação fora, como sempre fiz nos meus projetos. Vamos falar disso aí. Eu espero que passe logo e que a sociedade dê a resposta para o senhor. Tá? O senhor não tá fazendo juízo aos seus mais de 800 votos, que o senhor se orgulha de ter, né? Eu queria perguntar, eu queria ter ido um pouquinho mais a fundo, ter continuado um pouquinho mais a campanha pra saber como é que foi tudo isso aí. Um cara que era apagado da sociedade, do nada 1000 pessoas te conhecem, 1000 pessoas acham que você é super-herói. Mas eu não tive o prazer, sabe por quê? Eu não ia rebater, mas vou ter que falar. Porque infelizmente a política ela não é limpa. E ela não foi limpa comigo. E eu não posso falar aqui todas as coisas, mas eu também tenho provas do que aconteceu nos bastidores. O senhor não sabe, porque o senhor estava em outro partido. Mas o senhor estava aí para denegrir a imagem de mais um, porque eu estava em um partido junto com o governo atual. E o governo atual deve ter se juntado com mais alguém, entendeu? E uma fala minha que vocês não gostam de ouvir críticas, e eu saí do partido porque eu fui criticar. E quem era presidente do partido? Adivinha aí. Vou pagar um lanche para você essa noite. Quem era presidenta, ou presidente, não sei como é que fala, mas era a mulher do partido. A mulher do ex-prefeito, do prefeito atual. Como é que vai debater? Eu acho que críticas, elas devem ser construtivas. E quando há coisas erradas, não importa. E eu fiz o meu papel e voltaria a fazer. Ao contrário do senhor, que está aí. Na verdade, o senhor não sabe nem por que está aí. O senhor não está representando os seus mais não sei quantos 1000 votos. Mas que essa permanência do senhor passe logo. Porque São Roque não merece um vereador como vocês, que não debatem políticas públicas para o povo. Muito obrigado. Para nós podermos discutir políticas públicas de verdade. Eu acho que o senhor deveria escrever mais leis, cobrar mais do executivo, não só o senhor, mas todos os outros que compõem aí o quadro de vereadores da nossa cidade, porque os senhores já estão ganhando, e muito bem, o dinheirinho do povo. Estão envergonhando o povo. Essa é a minha fala do dia. Os senhores estão envergonhando o povo, os senhores vereadores da cidade de São Roque. Muito obrigado. Pessoal, tamo juntos, seguimos aqui firmes e fortes, cobrando esses políticos mentirosos que ficam enganando você. Tamo junto.